Bom dia, meu irmão, minha irmã, dessa terça-feira, hoje, dia 3 de agosto. Iniciamos então o mês vocacional. E assim nós queremos iniciar nossa voz São Pedro, então com o Salmo 50, que diz: Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, e foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quando sois justo na sentença e quando é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. E assim acolhemos também a mensagem do Evangelho conforme São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra da sua veste. E todos os que tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estou olhando para este evangelho que nos fala da dúvida que os discípulos tiveram ao tomar. E a dúvida está a meio caminho entre a incredulidade e a fé. Dela ninguém escapa. Uma fé consciente e adulta exige que aquele que não crê duvide do seu não crer e que aquele que crê duvide do seu crer. Só assim a incredulidade é racional e a fé é razoável. Todo dogmatismo cego impede o necessário e saudável caminho que vai dar razão à fé e da fé à razão
para prejuízo da verdade, que é pretensão de ambos. Os discípulos estão sozinhos no barco, suspensos entre o céu e a terra, distantes de um lado da terra e do outro lado da terra, no olho do abismo, remando entre as ondas do mar. Depois do corpo dado por vós, a multiplicação que aponta para a Eucaristia, Jesus está ausente. É noite, o vento contrário, os discípulos se esforçam para chegar sãos e salvos na outra margem. Essa é a condição da Igreja, chamada a enfrentar o mesmo caminho de Jesus depois que ele subiu com eles ao monte e os enviou a todos os povos da terra. Aos olhos da carne, ele está ausente, aos olhos da fé, ele não só não é nenhum fantasma, mas está com os discípulos. E o eu sou até o fim dos tempos, ou melhor, até o fim dos séculos. Ele está presente no amor fraterno, mas que isso, ele está presente com amor fraterno, ele é o pão que dá dentro da barca, somente ameaçado pelo fermento dos fariseus, o egoísmo dos quais os discípulos precisam acautelar-se. Nem sempre é assim, mas para a maioria das pessoas é quando se vai a pique que se pede água, se grita pela salvação. Independentemente do que se crê ou não se crê, este grito explode do coração: Senhor, salva-me. É a raiz impertível da fé. Se esta consegue deitar raízes, a experiência de salvação frutifica na paz. Pedro é símbolo de cada um de nós quando voltamos a olhar para o Senhor e para o seu chamado. Temos confiança e seguimos a avançar. Quando, porém, fixamos nosso olhar nas dificuldades, nos amedrontamos e afundamos. Por isso, possamos nós também olhar para a vocação de cada um de nós, às vezes também diante das dificuldades, das adversidades da vida, nos apavoramos, enquanto que Deus nos dá sempre a devida força para prosseguirmos em nossa jornada, em nossa caminhada. Por isso, neste mês vocacional, somos todos convidados a voltarmos o nosso olhar sobre a vocação de cada um de nós. Por isso pedimos por Maria, a primeira discípula, a primeira vocacionada, que disse sim por inteiro a Deus, em ela ser a mãe de Jesus, a mãe da humanidade, a mãe da Igreja. E também ela soube fazer e corresponder ao convite do Senhor. Por isso rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você tenha uma boa terça-feira, uma boa semana, e que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, se assim for da vontade de Deus.